Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje é um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar aqui com o médico urologista, Dr. Rodrigo Frota. Esse mês inteiro é um mês dedicado ao Novembro Azul, dedicado à saúde do homem. Por isso, a presença do professor Rodrigo Frota. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada. É um orgulho muito grande poder recebê-lo aqui, viu? Boa noite, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, os ouvintes. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder estar falando aqui sobre as campanhas desse mês, o mês de novembro, que é o Novembro Azul, que é a grande importância dessa campanha é a prevenção do câncer de próstata e os cuidados com a saúde masculina. Pois é, doutor, o senhor preside a Sociedade Brasileira de Urologia aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu tive notícias que na sua gestão o senhor tem priorizado exatamente isso, a informação, multiplicação de informação para as pessoas cada vez mais poderem se conscientizar da importância de cuidar, especialmente do homem, né? Que a gente fala de próstata, mas existem muitas outras doenças relacionadas à saúde do homem, não é verdade? Eu acho que a grande importância da urologia, primeiro, eu acho que uma informação importante a todos que estão nos assistindo é que a urologia ela não é uma especialidade que cuida só de homem, né? A urologia é uma especialidade que ela é responsável pelo aparelho urinário e reprodutor do homem e o aparelho urinário feminino. Mas dentro desse mês de novembro, a grande importância da campanha do Novembro Azul é conscientizar a população nos cuidados de importância da prevenção do câncer de próstata, né? E da importância dos cuidados com a saúde masculina, que aí vem o que você estava falando. Porque quando a gente fala em saúde do homem, não é só próstata, né? A próstata pode ser acometida de várias outras doenças, a bexiga pode ficar doente, o testículo pode ficar doente, né? Fora as doenças metabólicas. Nós, homens, culturalmente, nós procuramos menos assistência médica do que as mulheres, né? A incidência de doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto, problema de tireoide, por incrível que pareça, ela é 7 vezes maior no homem do que na mulher. E se a gente for pegar os dados do IBGE, a expectativa de vida do homem está em torno de 72,8, 73, e quando a mulher chega a 77. Ou seja, o homem ele precisa, essas políticas elas são importantes para a gente poder trazer a atenção do paciente do sexo masculino, no caso o homem, para os cuidados com a sua saúde. Não só a saúde geniturinária, da próstata, do testículo, da bexiga, como a sua saúde em geral. Isso é de suma importância. O homem é mais preguiçoso, então? Eu não sei se é mais preguiçoso, ou medroso, ou é mais medroso, ou é mais preconceituoso, né? Porque quando a gente fala, é impressionante se a gente pegar o consultório, a gente vê que muitas das vezes o homem chega acompanhado de uma mulher, seja sua filha, seja sua esposa, seja até sua nora, que vai levar ele ao consultório, porque ele fica... É aquele preconceito. Esse mês a gente está participando de muitas entrevistas, etc. E às vezes vem as perguntas, mas você acha que vem aquela questão de que o homem porque trabalha mais, que ele é o provedor, tem que ter mais cuidado com a família? Acho que isso é uma questão antiga, né? Hoje não existe o provedor, hoje a família é do homem e da mulher, mas é uma cultura. Culturalmente, o homem, eu acho que sim, ele é mais medroso, mais preconceituoso, e eu falo como homem, né? Então, isso acaba acarretando danos indiretos à sua saúde. Agora, com relação ao preconceito, todos nós falamos em relação a isso, o homem comenta isso, né? Até é comum o homem falar, tu vai no urologista, tu vai receber um toque. O preconceito está muito ligado ao toque retal, que ainda existe muito preconceito ainda hoje. Esse é um excelente ponto da gente conversar. Eu acho que o preconceito ele existe, né? Já diminuiu, mas ele ainda existe. Eu acho que tem a questão do preconceito, né? O preconceito até o medo de mexer com a masculinidade. Querendo ou não, parece que a gente está falando de uma coisa engraçada, mas muitos homens não vão ao urologista porque eles acham que vão deixar de ser mais ou menos homens, que vão ser submetidos ao toque de próstata, né? O toque retal, né? E a outra questão é a questão das possíveis sequelas que um tratamento de câncer de próstata possa vir a dar, né? Porque
quando o paciente ele tem um câncer de próstata, a gente entendendo o que é o câncer de próstata, o câncer é quando algum tumor começa a crescer dentro de um determinado órgão, no caso a próstata, ele tem a capacidade de sair dali e se espalhar, que são as metástases. Então o nosso objetivo é tratar quando a doença está numa fase inicial, quando ela está localizada no órgão. E o melhor tratamento nessa situação é a cirurgia, né? Não se tenha dúvida. Então na cirurgia para o câncer de próstata, um outro dado que é importante, já que a gente está falando com a maioria da população leiga, que se pensa que a próstata tem uma função sexual. Não tem, né? O objetivo da próstata é produzir a secreção prostática, né, que junto com o espermatozoide, que é produzido pelo testículo, forma o ejaculado, o famoso gozo do homem, né? Então a próstata não tem função sexual, mas a nossa função sexual, a ereção, ela é dada, nós temos o estímulo, seja ele de qual maneira for, pode ser sensorial, pode ser olfativo, pode ser tátil ou imaginatório, o estímulo vai para o cérebro e inconscientemente o cérebro manda, através do nervo, o estímulo para a gente ter ereção. Só que esses nervos, que são como fio condutores do estímulo, né, eles passam grudados na próstata. Então, numa cirurgia para o câncer de próstata, no passado essas cirurgias eram feitas de uma maneira mais radical e esses nervos eram cortados e ocasionava a disfunção erétil. Hoje, com o advento da cirurgia robótica, como a gente estava falando aqui antes de começar, eu tive a oportunidade de ser um dos pioneiros na cirurgia robótica aqui no país. Treinei médicos não só do Rio, como Brasília, Recife, alguns médicos de Minas Gerais, do Sul. Com a cirurgia robótica, a gente consegue identificar melhor esses nervos, ter um trauma menor na cirurgia. E essa questão da disfunção erétil, do problema de ereção no tratamento do câncer de próstata vem diminuindo bastante, né? Então, eu acho que o preconceito está muito relacionado a isso. É a questão de mexer com a masculinidade pelo fato de vai fazer um toque retal. Ninguém vai deixar de ser mais ou menos homem porque está fazendo um exame. E a outra questão é o medo da ereção. Para você ver, um dado interessante de saúde masculina, em relação a planejamento familiar, como a mulher pode fazer, quando não quer ter mais filho, pode fazer a ligadura tubária, os homens podem fazer a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia completamente na bolsa escrotal, no famoso saco. Você faz pequenos cortes ali para cortar um canalzinho muito fino que leva o espermatozoide para a gente ejacular. Você acredita que hoje ainda, independente do nível socioeconômico cultural do paciente, muitos pacientes ficam com medo e deixam de fazer a vasectomia porque acham que vão ficar broxa. E é uma cirurgia que não tem nada a ver com o nervo está interno. Mas isso tudo não está ligado à falta de informação? Não? Aí a gente volta... A informação tem duas pontas, né? O transmissor e o receptor. Às vezes você está dando uma palestra, o sujeito está assistindo a palestra, mas não está entendendo. Ou está resistindo àquilo. Existe isso, né? Aí você tocou no ponto que a gente estava falando já aqui no nosso bate-papo, que é a situação da nossa gestão. A gente está muito focada a questão que com toda a sociedade médica teve a campanha, e na nossa campanha a gente preconizou muito a questão da educação médica continuada, ou seja, você levar informação contínua para o médico urologista, para ele estar se formando melhor, para ele estar cada vez mais se atualizando para levar o que é de melhor para o seu paciente, e a informação à população, que é o que a gente está fazendo aqui. Porque não adianta, o que você falou, você tocou num assunto, assim, acho que ele é primordial. Não adianta você pegar um leigo ou até um médico e ele assistir uma palestra se você não for claro e transparente para ele, né? Eu não posso chegar aqui e falar o que é a vasectomia sem falar que é planejamento familiar, que é uma cirurgia para não ter filhos, que a cirurgia é na bolsa escrotal, que não tem nada a ver com os nervos lá dentro. Se você já começa a falar, não, porque a vasectomia é uma cirurgia de planejamento familiar, onde você consegue fazer com que a população não cresça de uma maneira, de acordo com o desejo da família, e aí? A pessoa não consegue entender o que é isso. Então, eu acho que tem preconceito, tem medo, mas tem desinformação. E essa desinformação, ela faz parte de quem está passando a informação, no caso ali o médico, né? Ou o educador na área de saúde, como quem está recebendo, com certeza. Agora, doutor, ainda nessa parte do preconceito, o Brasil é muito grande, né? Muitas regiões e tal, tem lugares menos onde a informação chega com mais dificuldade. No Brasil inteiro, tem regiões onde o preconceito é mais acentuado? Essa questão, o preconceito, ele está diretamente relacionado, infelizmente, ao nível cultural e socioeconômico das pessoas. Então, a gente pode dizer
que na população, se a gente for dividir por regiões, na população norte e nordeste, o preconceito ainda é maior. Não que não haja preconceito aqui no Rio, né? A gente está falando, eu represento a sociedade brasileira no estado do Rio de Janeiro, né? Onde a Baixada Fluminense, como a gente estava falando aqui antes, eu tenho muito, muito carinho, porque eu fiz minha formação no Brasil, depois eu fiquei um tempo fora, e quando eu voltei fora eu cheguei a trabalhar um tempo em Nova Iguaçu. Hoje minha clínica é toda aqui no Rio, mas então aqui no estado do Rio de Janeiro ainda existe um preconceito também. Mas se a gente for botar por regiões, na região norte e nordeste, esse preconceito é maior, né? Se a gente for dividir, se a gente for pegar os últimos dados do INCA, o câncer de próstata, ele é o segundo tumor maligno, né? O segundo câncer mais comum. Se a gente for considerar tumores mesmo sólidos, ele é o mais comum, porque ele está atrás somente do câncer de pele, e ele é o segundo câncer que mais mata, né? Atrás do câncer de pulmão. Se a gente for colocar a incidência bruta de câncer de próstata por estado, o estado do Rio de Janeiro é o que tem a maior incidência de câncer de próstata quando compara com os demais da região sul e sudeste, né? Se a gente for comparar com a região norte, nordeste, não, mas com a região sul e sudeste, o Rio de Janeiro é que tem maior incidência. Mas também o Rio de Janeiro recebe pessoas, né, de toda a parte do Brasil e do mundo, né? E aí recebe muitos da região norte, da região, de todas as regiões. Concentra aqui também. Esse dado aqui é um dado... em São Paulo, né? Perfeito. Esse é um dado que a gente, muitas das vezes, isso foi muito batido, porque o INCA, né? O INCA, ele anualmente, todo ano ele faz isso, mas são indicadores por triênio. Então, ele dá a expectativa de incidência de casos, do número de casos de câncer que vai ter no Brasil nos próximos anos. Então, a expectativa para esse ano é de que a gente tenha 66 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil inteiro. Né? 66 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. E quando ele pega isso, vê que no Rio de Janeiro é o que tem a maior incidência, se ele comparado com São Paulo, Minas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então, por que isso está? Já me perguntaram isso muitas vezes. Não existe uma explicação científica, eu não consigo chegar a uma hora, a explicação é essa, não tem. Né? A explicação que a gente possa dar os fatores de risco para o câncer de próstata, ele é o quê? História familiar, né? Quem tem uma história familiar de primeiro grau, pai, irmão, tio, avô, tem uma chance maior de ter câncer de próstata. Não quer dizer que a pessoa vai a ter. Né? Se você fuma, você tem uma chance maior de ter câncer de pulmão, mas não quer dizer que você que fuma vai ter e quem não fuma não vai ter, mas é uma chance maior. Raça negra e obesidade e sedentarismo são os principais fatores de risco para o câncer de próstata. Então, se a gente for tentar achar uma explicação para isso, talvez seja, né, os fatores genéticos que vêm como consequência dessa miscigenação étnica do nosso estado, que o Rio de Janeiro é um estado muito miscigenado. Né? Você tem muito negro, você tem muitas pessoas que vêm do norte, do nordeste, você tem estrangeiros, então talvez essa miscigenação étnica tenha gerado um perfil genético que seja mais suscetível para o câncer de próstata. Ou talvez no Rio de Janeiro tenha uma incidência maior, a gente não tem esses estudos de história familiar de câncer de próstata. Doutor, o senhor concorda que um paciente, quando vai a um posto de saúde, na atenção básica, ele vai, por um motivo qualquer, ele vai ser atendido por um clínico geral? Sim. Esse clínico geral, ele não poderia não examinar, mas encaminhar para um serviço urológico? Sim, isso já é feito, né? Se a gente for entrar em programas de atenção primária... É feito ou é sugerido? É sugerido, sim, perfeito. Se a gente for entrar em programas de atenção primária de saúde, é dever do médico de família ou do clínico geral que atende um homem acima de 50 anos de idade, que ele peça o PSA, que é o exame de sangue, e encaminha a um urologista. Né? Então, a gente entrando nessa questão de quando que deve fazer o exame de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente recomenda que todo paciente homem, a partir de 50 anos, ele faça a avaliação anual do câncer de próstata. Como que é feita essa avaliação? PSA e toque retal. Então, para quem está nos assistindo, se você é homem, ou para as mulheres que têm maridos, filhos, sogro, quem tem homem na sua família, então conscientize de que a partir dos 50 anos tem que fazer o PSA e o toque retal. São exames que se complementam. PSA é um exame de sangue simples. Um exame de sangue simples,
E esses exames eles não substituem. Às vezes a gente tem muito, eu fiz o PSA, não preciso fazer o toque retal. Não, isso não existe. Né? O PSA é um exame de sangue que ele vê como está a atividade da sua próstata. E o toque retal, através do toque, a gente vai conseguir palpar, sentir a próstata e identificar alguma irregularidade ou não. Volume, inchaço, alguma... Porque se você pegar, isso são dados que assustam. 1/4 dos casos de câncer de próstata, o paciente tem o PSA normal. Isso só é diagnosticado através do toque retal. Então, se a gente botar aqui no seu estúdio 100 homens que acabaram de ser diagnosticados de câncer de próstata, entre 20 a 25 deles vão ter exames de PSA normal. Então, é um dado muito sólido para o espectador ver que é importante fazer o toque retal. Vamos falar da medicina na prática. O doutor acabou de se formar, saiu da universidade. A gente sabe que a prática é que vai fazer o doutor colocar toda aquela teoria que ele recebeu da universidade em prática, né? Sim. Vai fazê-lo cada vez mais, ele vai ser assistido, vai ser acompanhado e tal. Mas você concorda que a gente tem assistido e acompanhado muitos casos de profissionais médicos negligentes no atendimento primário? É uma questão multifatorial, né? Eu acho que a gente tem a questão de educação pessoal da pessoa, né? A maneira como ela foi educada, tudo. E aí a questão de valores que ela vem a ter, né? Acho que isso é um ponto. O outro ponto, a gente pode entrar, e aí eu, como presidente de uma sociedade, de uma entidade médica, a gente tem que salientar sobre isso, que é a questão da formação médica, né? No Brasil, a gente teve um crescimento exponencial do número de escolas de medicina que não foram acompanhadas com o crescimento qualitativo de formar um médico. Né? Antes, você pegava no passado, eu me formei em 2000. Né? Você chegar aqui no estado do Rio de Janeiro, tinham 14 faculdades de medicina. Já tem 20 anos de formado. Das quais, das 14, em torno de 9 ou 10 só eram completamente regularizadas pelo MEC, né? Com reconhecimento pleno. As outras tinham com reconhecimento condicionais. Hoje já tem mais de 20 e não necessariamente todas são assim. Então você acaba que você forma uma pessoa não da maneira mais completa. Então o que acontece? Hoje, se você vai num cardiologista ou num urologista, ou em qualquer especialidade, você não sabe se ele é membro de uma sociedade ou não. Então o que a gente bate, né, e a gente pede para os ouvintes, né, sempre que você for a qualquer especialidade, no caso a urologia, procure saber se o seu médico ele é um membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Porque se ele é um membro de uma sociedade, o que quer dizer? Quer dizer que ele é um médico regularizado, ou seja, ele realmente ele é formado, ele não tem nenhum antecedente, não tem nada, eu tenho nada consta dele como médico e ele está em dia com o Conselho Federal e Regional de Medicina. Ponto 1. Se ele é um membro da Sociedade de Urologia, além dele ser isso, ele tem que ter feito uma residência em urologia, ou seja, uma especialização em urologia, num hospital que seja com credenciamento pleno para a formação dele. Ele tem que ter prestado um exame para a Sociedade Brasileira de Urologia, onde ele prove que ele tem conhecimentos urológicos teóricos e práticos, como você estava perguntando, a fins daquela especialidade, no caso da urologia, e aí ele passa a ser um membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Porque às vezes você vai num cardiologista, num ginecologista, num mastologista, num gastro, você nem sabe, às vezes ele se formou, ele é médico, isso é uma coisa que a medicina dá direito, eu não estou dizendo que o profissional esteja errado ou não, às vezes a gente tem uma pessoa que se intitula um gastroenterologista que ele fez uma pós-graduação só teórica e ele às vezes é uma pessoa tão boa, tanto como um gastroenterologista que é membro da Sociedade de Gastroenterologia. Mas aquele que é membro, a gente sabe que ele passou por períodos e por processos que certificaram a aptidão dele. Então a gente da Sociedade de Urologia recomenda de quando você for, você busque saber se o seu médico ele é um membro da Sociedade Brasileira de Urologia, que aí você está sabendo que a sociedade está ali certificando, ou seja, está chancelando que aquele profissional é um profissional com uma formação ideal para poder estar ali atendendo. Tem acontecido muitas vezes esse tipo de caso, com erros gritantes, muitas vezes gritantes, em profissionais na área estética. Isso você fala... Da cirurgia plástica e às vezes gente que não é nem médico fazendo procedimento e vai muito da culpa também do paciente, que procura o mais barato, que procura porque fez ali
ficou bonitinho, legal, botou uma bunda, um peito, não sei o quê, e ele vai, a mulher vai, o homem vai. Eu fico feliz que você esteja tocando nesse assunto, porque esse mês, então, a gente está falando muito com a mídia e a gente fala muito, e é a primeira vez que estão tocando nesse assunto, e esse é um assunto super importante, não só para uma sociedade médica, como para o paciente, né? A culpa está dos dois lados, mas eu acho que o paciente, quando você vai a um médico, ou qualquer profissional de saúde, ou um dentista, você tem que buscar em quem você está indo, né? É o que você está falando. É claro que na parte estética isso está maior, porque a parte estética, muitos procedimentos, eles são novos, então eles são feitos através de cursos. E aí, o pré-requisito é você ser médico. Então, se eu sou urologista por formação, fiz faculdade, fiz residência em cirurgia geral, residência de urologia, especialização em cirurgia robótica fora, tal, eu posso fazer um curso de aplicar botox. Como existem dentistas que aplicam botox. Talvez apliquem muito bem, mas o médico vai ter um conhecimento melhor do que um dentista. E um dermatologista e um cirurgião plástico vão ter um conhecimento muito maior do que eu, que sou urologista. Só que esses pré-requisitos, então na área estética, isso tem muito, né? Como na urologia tem. Não é que a gente vai chegar e dizer que o colega que não tem formação, ou que não fez residência, ou que não é da sociedade, ele é melhor ou pior que o outro. O que eu posso dizer como urologista e como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia é que eu chancelo e recomendo aquele profissional que passou os pré-requisitos. Agora, eu não estou dizendo que o outro que não tem, ele não seja seja um profissional melhor ou pior do que os que são da sociedade. O que eu posso dizer é que quem é da sociedade em que eu presido, a gente está chancelando ele. Não estou me responsabilizando por ele, que é outra coisa que você falou. Eu estou chancelando que ele tem capacidade técnica para aquilo. Ele pode errar também. Agora, a questão do problema médico é o quê? É imperícia, imprudência ou negligência, né? Ele pode ser todo bem formado e ser uma pessoa negligente, fazer uma coisa e se omitir do paciente. Ele pode ser imperito, ele sabe que tem que fazer de uma maneira e faz de outra, né? Ou ele pode ser imprudente, ele pode passar dos limites. Isso aí não quer dizer que a sociedade, né? É por isso que existem os órgãos de regulação, existe o CREMERG, existe a Câmara Técnica de Urologia do CREMERG, da qual eu também faço parte, onde a gente avalia qualquer tipo de denúncia. Pode ser uma denúncia ética, uma denúncia comportamental, uma denúncia de resultados, e você vai avaliar ali junto com colegas que têm capacidade para dizer se realmente houve imperícia, imprudência e negligência. São as três maneiras. E quando você está pegando um profissional que ele não é tão bem formado e a gente vem para a área da estética, ele, na grande maioria das vezes, ele está sendo os três, né? Ele está sendo imprudente, que não era um procedimento que era para ele fazer, que não é formado. Ele está sendo imperito, porque às vezes ele não fez uma formação para aquilo, e ele está sendo negligente. Porque quando o grande esses três problemas são graves, mas o maior é a negligência. Porque errar, todo mundo pode errar, né? Isso eu falo para 100% dos meus pacientes que chegam no consultório, né? E a gente fala muito isso na sociedade. A medicina, isso está nos livros. A medicina não é uma ciência exata. Não é igual o 2 mais 2. A gente, quando atende muita gente dá exatas, né? Economista, engenheiro. Não, mas qual é a chance? Não existe. A medicina não é 2 e 2 são 4. Você, Mauro, pode ter um irmão gêmeo, tem o mesmo problema, a gente operar igual, da mesma maneira, com a mesma equipe, você sair 100% e seu irmão sair com algum problema. Isso faz parte da medicina. Mas isso vai estar sendo explicado e vai estar sendo acompanhado e vai estar sendo resolvido. Agora, se você for negligente e falar assim, deixa para lá, então faz parte do erro médico, né? Doutor, vou pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo. Fica à vontade. Eu estou conversando aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui do estado do Rio de Janeiro, professor Rodrigo Frota. Vamos ao nosso intervalo e rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, entrevistando o professor Rodrigo Frota, urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do estado do Rio de Janeiro. Professor Rodrigo, eu queria conversar com o senhor a respeito do câncer de bexiga, de testículo, que também é um câncer, todo câncer é perigoso, mas esse tem uma incidência grande, né? A gente entendendo que o câncer, como a gente estava falando no outro bloco, é quando alguma célula está crescendo num órgão e ele tem capacidade de se espalhar.
o que vai diferir de um tumor ser mais agressivo que o outro é a velocidade de crescimento. Então, nesses dois tipos de tumores, eles são tumores, no caso da bexiga e do testículo, são tumores que na urologia eles têm um crescimento mais rápido. Então, são tumores que a gente, não que no caso da próstata a gente não tem que ficar preocupado, mas são tumores que a gente tem que se preocupar e tratar logo e resolver logo. Né? O câncer de bexiga, estava falando aqui, o câncer de próstata é o segundo tumor mais comum nos homens, de bexiga é o sexto, então é uma incidência muito alta. Né? O câncer de bexiga está muito relacionado ao cigarro, ao tabagismo. Né? Então, o principal fator de risco é o cigarro. E a única maneira que a gente tem, no caso da próstata, é através do toque e do PSA, o câncer de bexiga é através do ultrassom, né? Uma ultrassonografia. Por isso que é sempre importante, quando possível, né? Às vezes em alguma estrutura de saúde, a gente não tem condição de fazer ultrassom em todo mundo. Mas em pacientes de operadoras de saúde ou pacientes privados que têm condições, o ideal é na avaliação anual a gente incluir, além do PSA e do toque, a ultrassonografia, porque a ultrassonografia de abdômen, ele vai ver a vesícula, vai ver o fígado, alguns órgãos abdominais e vai ver também a bexiga. Quando o tumor de bexiga ele já começa a avançar um pouco, o principal sinal de alerta é a questão do sangramento na urina, que a gente chama de hematúria. Então, teve sangramento na urina, não passa desapercebido, né? Você tem que procurar um médico, isso é importantíssimo. Às vezes acontece, foi só um sangramentozinho, deixa passar. Aí o sangramento volta 3, 4 meses depois, um ano depois, aí quando chega aquele tumor está crescendo ali naquele tempo ali. Agora, o caso da bexiga é através do sangramento. Agora, o caso do testículo, a gente pode localizar, apalpando, né? Importantíssimo que o Mauro está falando aqui, porque a mulher ela tem que fazer o autoexame da mama, né? Nós homens, o ideal é que nós façamos também o autoexame dos testículos, né? Quando você está tomando banho, não é comum, como não é comum a mama, é mais fácil de você exemplificar, quando a mulher está ensaboando, lavando a mama, ela pode passar o sabão, mas não palpa, né? Não faz o exame, que é o ideal de palpar a mama. Mesma coisa o homem. Quando a gente está fazendo a higiene diária, dificilmente você pega um homem que ele diariamente ele palpa os testículos, mas não precisa ser diariamente, mas é importante, sei lá, semanalmente ou quinzenalmente, quando você estiver fazendo a higiene da bolsa escrotal, né, do saco, que palpe os testículos. Porque o principal sinal para você suspeitar de um tumor de testículo é uma nodulação palpável no testículo. Você palpar um nódulo, você palpei alguma coisa aqui diferente. Né? Caroço, uma coisa assim. Na maioria das vezes é um caroço. Sim. Claro, palpou um caroço não quer dizer, tem um câncer de testículo, mas tem alguma coisa em alerta, é preciso ir ao urologista com uma certa urgência. Né? Em relação ao tumor de testículo, a principal faixa etária que acomete é entre os 15 e 35 anos. Isso não quer dizer que pacientes acima de 35 anos não possam ter o tumor de testículo, mas é muito comum nessa faixa etária. E é importantíssimo que, se diagnosticado, trate logo. Por quê? O tumor de próstata, 90% dos tumores diagnosticados numa fase inicial são curáveis. O tumor de bexiga já é um tumor muito mais agressivo. A gente, infelizmente, não passa de 50% a 55% da chance de cura. Tumor de testículo, quase 100%. A gente não fala 100% porque nada na medicina é 100%. Mas se você diagnostica um tumor de testículo numa fase inicial, ele é 100% curável. É verdade que a bexiga pode ser reconstituída? O tumor de bexiga ele tem esse grande desafio, né, para o urologista, para o cirurgião, porque o urologista é uma especialidade cirúrgica, né? Como a gente estava falando aqui na formação, todo urologista, ele fez cirurgia geral para fazer urologia depois. Então, porque a bexiga, infelizmente, não é um órgão que tem transplante, né? Hoje em dia, com os estudos genéticos, células-tronco, quem sabe lá na frente a gente vai assistir aí um transplante de bexiga artificial, mas hoje em dia não existe. Então, hoje, quando o paciente tem um câncer de bexiga e tem que retirar a bexiga, nós só temos duas opções. Ou ele faz aquela bolsinha, né, na pele para sair a urina pela bolsa continuamente, que nem tem a colostomia das fezes, tem a urostomia da urina. Ou a gente pode reconstruir, fazer uma nova bexiga com o intestino. Né? Com o intestino? Com o intestino. Imaginava que o intestino fosse um lugar mais poluído, mais contaminado. É mais contaminado, a gente consegue, a gente tem que excluir esse pedaço do intestino, uma cirurgia bem complexa e interessante. No fino ou no grosso? Intestino grosso? No intestino fino. A gente tira pedaço de intestino fino, geralmente 30 centímetros, a gente mantém a vascularização dele, mas isola ele do outro intestino, costura o intestino que vai continuar funcionando para digestão, absorção e excreção, e pega esse pedaço isolado e a gente reconstrói como se fosse uma bolsa, e aí vai costurar os ureteres, que é onde drena a urina ali, e a parte distal na uretra, e faz uma nova bexiga. A capacidade de continência dessa neobexiga, que a gente chama que é uma nova bexiga,
ela não é igual a uma bexiga que é simples, é o que eu costumo falar para todos os pacientes, né? A gente tenta deixar igual o Papai do Céu colocou, mas ninguém consegue, é impossível. Né? Então, a bexiga, o intestino não foi feito para armazenar urina, mas consegue, funciona muito bem. Tem muitos pacientes que vivem aí com uma neobexiga normalmente, com algum grau de incontinência, mas curado. Mas ele precisa reprogramar, por exemplo, a ida à vontade de urinar. O cérebro recebe a mensagem que está com a bexiga cheia, aí você vai no banheiro, segura mais um pouco. Com a bexiga... nova, né? A neobexiga. Com a neobexiga, ele não consegue programar desse jeito. Acho que você está estudando um pouquinho de medicina, mas é mais ou menos isso. Porque a grande diferença é que a nossa bexiga, ela tem musculatura. Então ela vai enchendo, a gente está aqui conversando, a nossa bexiga está enchendo. Quando ela estiver distendida, cheia, a gente, temos que ir no banheiro, você vai lá, contrai voluntariamente, faz o xixi. O intestino, ele não tem a capacidade voluntária de você contrair ou não. Então, depois dessa cirurgia, numa fase inicial, existe o que você está falando, uma educação da bexiga. O paciente ele tem que estar se educando, urinar por, que a gente chama de prensa, ele faz força na própria bexiga, e ele urina por prensa a cada 2 horas, depois vai de 4 em 4, até a gente conseguir entender como que vai ficar esse hábito miccional, cada um vai ter o seu, né? Mas isso não é para todo caso de câncer de bexiga. Se a gente for voltar ao que a gente estava falando há 2 minutos atrás, se você diagnostica esse tumor numa fase inicial, você consegue raspar, você tira o tumor, semana passada, e ele mantém a bexiga funcionando normalmente. Doutor, eu queria falar uma coisa com o senhor, porque eu tive um amigão meu, que faleceu aos 36, 37 anos com câncer de pênis. E é pouco provável que uma pessoa nessa idade tenha um tumor de pênis, ou é comum? O tumor, assim, por sorte nossa, né, a gente teve até a Sociedade Brasileira de Urologia, teve uma campanha muito interessante, acho que há 4 anos atrás, até que o Zico, né, o Zico é um grande parceiro da sociedade, não é porque eu sou flamenguista não, mas o Zico é um grande parceiro da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele já fez algumas campanhas para a gente sem cobrar o cachê dele. E há 4 anos atrás ele fez uma do câncer de pênis, onde o galinho estava ensinando a você a limpar o seu pintinho, né? Mais ou menos era esse o mote. Uhum. Porque o câncer de pênis, por sorte, é um câncer em que a incidência dele é muito baixa, né? O número de casos é muito baixo. Ele está diretamente ligado a 2 fatores, né? Primeiro, a questão de higiene, né? A falta de higiene, né, acumula sujeira ali no pênis e algum trauma, qualquer trauma, uma feridinha, alguma coisa, ele vai acumulando e ele muda as células dali e vai ocasionando um tumor. E o segundo, além da questão de higiene, é a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas se a gente for pensar nisso, olha só, são 2 fatores que é altamente tratável e curável se o paciente tiver um cuidado próprio. Uma fimose não operada, pode acontecer? Perfeito. A fimose não operada, por que a gente recomenda que a fimose seja geralmente operada na infância? Porque a pele que cobre a glande, a cabeça do pênis, ela acumula sujeira ali. E quando você acumula sujeira, todo dia o homem está urinando 4, 5 vezes, 3, 4, 5 vezes. Se ele não urina, isso é uma outra orientação, sempre com a glande exposta, ou ele não balança o pênis depois para tirar aquela urina que fica, aquilo ali é uma sujeira que ela vai se acumulando durante a vida e pode ocasionar até um câncer, né? Doença sexualmente transmissível, se você vê uma alteração no seu pênis, se você está saindo alguma secreção, apareceu alguma ferida, você tem que procurar um médico. Se você surgiu uma pequena ferida ou se o seu pênis está sujo, alguma coisa que você não sabe o que é, você vai procurar um médico. Então o câncer de pênis, por nossa sorte, ele é uma doença de baixíssima incidência, porque geralmente, como o pênis é um órgão externo, o homem vê isso, ele procura uma assistência médica. Mas às vezes, como a gente estava falando aqui anteriormente, tem a questão do preconceito ou do medo. Então, quer dizer, talvez esse seu amigo, não conheço, mas você pode dar o depoimento, talvez ele tenha te surgido uma lesão, foi orientado a tratar, ele deixou para lá, aí a lesão cresceu, ele ia ter que retirar um pedaço do pênis, aí a pessoa vai deixando, quando olha, esse tumor não está mais só no pênis, já fez metástase para o corpo inteiro e aí já não tem mais jeito. Triste isso, né? Agora, o senhor estava falando em urinar e balançar e tal, pode ser também o uso do papel higiênico secar? Ou é desaconselhado? Não, isso não é desaconselhado, isso é até uma questão do machismo, isso não existe, que é só a mulher que tem que se secar, né? Então o ideal é que todo homem, quando terminar de urinar, ele espere aquela brincadeira que a última gota é da cueca,
né? Ele deixa cair a última gota e seque. Não é vergonha. Tanto que hoje, em alguns banheiros públicos ou banheiros de restaurante, shopping, você tem papel já do lado do mictório para quando acabar o homem secar, jogar o papel fora. Isso não é nenhuma vergonha. Não é nenhuma vergonha. Doutor, outros tipos de tumores que a gente ainda não falou aqui. A gente tem que falar da questão que é um tumor benigno, né, da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Né, o crescimento da próstata com a idade. A gente está falando aqui há tanto tempo, a gente não tocou nesse assunto, foi bem lembrado. Todos nós, homens, a partir da 4ª ou 5ª década, a próstata vai crescer de tamanho. Mas antes de eu dar essa explicação mais detalhada, vamos explicar o que exatamente é a próstata, que parece que é um órgão gigantesco, parecido com o estômago, com o fígado. Não, a próstata... Mas isso pode ser daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo? Claro. Vamos falar do tamanho e do jeito e de como a gente pode resolver problemas da próstata e muitos outros assuntos ligados à saúde do homem. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o especialista, com o urologista Rodrigo Frota. Professor Rodrigo, a gente estava falando da próstata, que muita gente fala porque é a próstata, e muita gente não sabe o que é a próstata. A próstata é um órgão... Conhece assim de ouvir falar, mas não, eu penso que o tamanho da próstata é muito grande, o tamanho do estômago, do fígado. Na verdade, não é. É interessante. A próstata é um órgão pequeno, tamanho de uma noz, se a gente for falar. Está localizado entre a bexiga e a uretra. Então, o problema que a gente já falou, que não tem função sexual nenhuma, ela produz o nosso líquido prostático. E numa determinada idade, a partir dos 40, 45 anos, ela vai crescer de tamanho. Como ela está localizada entre a bexiga e a uretra, esse crescimento ele pode comprimir a bexiga ou a uretra e dificultar a saída da urina, e isso dá uma dificuldade urinária. Acordar muito à noite para urinar, ter que fazer força para o jato sair, ir ao banheiro com mais frequência durante o dia, ter a chamada urgência para urinar, dar vontade, tem que sair correndo para urinar. Então, isso são sintomas da hiperplasia prostática benigna. É importante que o ouvinte entenda que isso não tem nada a ver com câncer. O câncer, na grande maioria das vezes, ele é assintomático, ele não tem sintoma. Esses sintomas são sintomas no crescimento da próstata. E, além disso, quando você passa a esvaziar com mais dificuldade a bexiga, a urina é um meio contaminado, as bactérias começam a crescer e tem um risco grande de infecção urinária, tem um risco grande de sangramento, de pedra, de cálculo de pedra na bexiga. Então, todo homem ele vai ser acometido de hiperplasia prostática benigna, do crescimento. Alguns não vão ter sintomas, ou sintomas vão ser leves, que não precisa fazer nada, outros os sintomas vão ser moderados, que pode tratar com medicação, e outros os sintomas vão ser graves, onde tem que acabar fazendo uma cirurgia. Mas não confunda isso com câncer de próstata. O câncer é assintomático. Uma outra coisa que pode acometer a próstata é a prostatite, que é a infecção da próstata. Isso é uma coisa diferente. O paciente tem febre, tem calafrio, tem dor na região perineal, que é entre a bolsa escrotal e o ânus, tem dificuldade de urinar. Isso é simplesmente tratado com antibiótico. O antibiótico resolve isso. E, às vezes a pessoa fica apavorada achando já que é câncer. Muitos médicos, né, dizem que esse tal Dr. Google é um grande atrapalhador de médicos e pacientes também, porque as pessoas usam o Google para se informar sobre determinada doença quando ela se apresenta de forma diferenciada em cada pessoa. Pode ser isso, não? Perfeitamente. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? A medicina, a gente tenta fazer a medicina, um estudo, preparo, como se fosse uma receita de bolo, né? Mas às vezes, se eu estou acostumado a fazer o bolo naquela cozinha, eu vou na sua casa fazer, o tabuleiro é diferente, o forno é diferente, a temperatura é diferente, a gente tem que fazer de outra maneira, né? E o Dr. Google, ele padroniza, né? Eu acho que o Google ele é importante para informar, mas não para educar, porque muitas vezes você não sabe qual é a fonte. Por exemplo, você, jornalista, você pode escrever um artigo com a sua base ali. Eu, como urologista, posso escrever pelo mesmo assunto e botar ali. É a mesma coisa, você pode escrever sobre hiperplasia prostática benigna sem consultar um médico. Talvez você possa estar botando informações ali não tão precisas quanto um médico vai colocar.
Então, o Google é interessante para orientar? Mas às vezes ele atrapalha. Às vezes o paciente já chega no consultório, doutor, eu tenho isso, meu... Aí a gente brinca, você foi no doutor Google, né? Porque são informações que não necessariamente são mas ele é importante para informar. O que a gente também queria falar, além da educação das pessoas, pode ser significativo, a educação, nesse sentido da urologia, nas escolas, para jovens e para adolescentes. Muitas crianças vão crescendo, uns acham que isso aí é uma educação sexual, ou que tem muitos teóricos contra isso, contra aquilo, e isso acaba ficando muito prejudicial ao sentido original. O cara entender o que é o aparelho genital, masculino, feminino, entender o que é o pênis, como é que ele usa, como é que é para fazer. Mas isso está cada vez mais, ficando mais distante de crianças, de jovens e de adolescentes, você não acha? Concordo plenamente, eu acho que a educação, a gente está tendo uma educação sobre o corpo humano, né? Isso. Toda a criança ela tinha que ter aulas sobre a educação sobre o corpo humano e educação sexual. O adolescente ele tinha que ter uma educação sexual. Por exemplo, muitas pessoas perguntam qual é a idade ideal que o homem deve começar a ir ao urologista. Da mesma idade que a mulher começa a ir ao ginecologista. A menina geralmente, quando começa a ter atividade sexual, né, na adolescência, ali a partir dos 15, 16, 17 anos, independente, ela tem que ir no ginecologista, para ter, não só para ter os cuidados, como ter orientação. É a mesma coisa. E aí, a gente tem essa cultura de que o homem só deve ir no urologista depois dos 45, 50 anos, enquanto ele já teve que ter se educado sobre o cuidado com o seu pênis, sobre o cuidado com o seu testículo, como a gente falou aqui, sobre a importância de sinais de infecção urinária, de doença sexualmente transmissível, sobre a questão de infertilidade. O homem vai casar, a maioria da população casa não sabe nem se pode ter filho ou se não pode. Nunca fez uma avaliação para saber se tem varicocele, se é infértil. Então, quer dizer, isso é uma questão de educação, não só a educação médica, como a educação nas escolas. Você poderia, a partir de determinada idade, a criança tem que... Hoje em dia, eu fico muito feliz, por exemplo, meus filhos na escola, a gente via quando começar a aprender a escovar dente, eles já começam a aprender na escola. Por que não tem que aprender também como tomar banho, como a menina como examinar a vagina, o menino como examinar o pênis? E aí, quando entra na adolescência, tem que ter aula de educação sexual, tanto a menina quanto o menino. Eu acho que isso, se a gente conseguisse isso lá na frente, a médio e longo prazo, a gente ia ter resultados ótimos de política de saúde pública, não tenho dúvida nenhuma. Isso a criança também recebe muito de papai e mamãe, né? Não tem Pai, tem mãe, certeza disso. Começa, e, às vezes, querendo proteger, acaba sendo atrapalhadores da saúde das crianças. É verdade. Agora, doutor, o senhor que transita e conhece bem o serviço público, o serviço médico, né? O senhor não acha que está muito distante do que muita gente fala, políticos falam, gente do poder fala, vamos isso, vamos aquilo, um programa disso, programa daquilo, ou fala de uma política pública, que é uma frase muito usada, né? Precisamos de uma política pública de saúde, uma política... É mais simples do que essa impostação toda, precisa de uma grande comissão, um ministério de... Daqui a pouco vamos criar um ministério da política pública. Eu acho que o grande problema que a gente tem em relação ao nosso país, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, já morei fora, de formação fora, mas eu acho que a gente tem que... Nosso país tem uma capacidade grande de técnicos e humana muito grande. Mas o Brasil tem dois problemas, que é o tamanho, né? O Brasil é um país continental, então é um país muito heterogêneo. Você, às vezes, chega numa grande cidade, como o Rio de Janeiro, como as cidades da Baixada Fluminense, é muito diferente você pegar umas pequenas cidades do norte do país, ou do Nordeste, ou até da Amazônia, ou até mesmo do interior do Rio de Janeiro, né? Então você tem uma dificuldade de implementar determinadas ações, né? Isso é uma coisa pela heterogeneidade do nosso país. E a outra é a burocratização. O nosso país é um país, como você mesmo falou, muito burocrata, né? Então, se você chega no hospital público, alguém tem um serviço de urologia, ele tem vou botar pela minha área, ele tem a ideia de começar, talvez, políticas de educação da população, você ir para uma comunidade perto, você fazer educação, como a gente está falando aqui. Ah, não, mas aí você tem que pedir autorização do lugar tal, do lugar X, do lugar Y, do lugar Z, eu não posso tirar o médico daquele serviço dele do horário tal. Então, realmente, essa questão da burocratização, ela acaba atrapalhando o acesso a essas informações e essa educação, não tenho dúvida nisso.
se as coisas fossem menos burocratizadas e as pessoas tivessem mais boa vontade e a gente tivesse focado mais nessas diretrizes, na saúde e na educação, eu acho que seria um passo inicial para o nosso país ter resultados impressionantes a médio prazo. Doutor Rodrigo Frota, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso Fala Baixada, uma entrevista super esclarecedora, o senhor é convidado permanente nosso, a hora que quiser, que precisar, inclusive a sociedade que o senhor preside muito bem, estamos inteiramente à disposição, viu? Mauro, muito obrigado, queria deixar com mensagem final, a gente não falou aqui, o programa foi ótimo, espero voltar, nesse momento de Covid, a gente não, a sua saúde não pode parar, né? Dados rápidos, em torno de 80% das cirurgias deixaram de ser feitas, em torno de 40% a 70% dos exames deixaram de ser feitos, e nós, como sociedade, nós temos medo disso gerar, num médio prazo, ou pequeno prazo, pandemia de doenças mais graves. Então, continue procurando assistência, mas tenha cuidado, evite aglomerações, passe álcool gel, use máscaras. Eu trouxe um presente aqui para você, não vou colocar porque a máscara é sua, mas é uma máscara que nós fizemos da Sociedade Brasileira de Urologia em relação ao Novembro Azul, tá? É a máscara do Novembro Azul. Então, novembro é o mês azul, é o mês de conscientização, prevenção do câncer de próstata e conscientização da importância dos cuidados com a saúde masculina. Obrigado aos ouvintes. Mauro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo presente. O senhor não vai usar porque a máscara é minha, mas claro. Eu posso usar e vou usar. Aqui. Presta atenção, vê se está certo. Isso. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.